Amém. Estou muito feliz aqui, irmãos, de estar aqui agora, né? Neste momento, junto com os irmãos. Eu estou falando aqui porque eu realmente não sabia se seria eu que iria trazer a palavra neste dia. Mas, foi tudo planejado por Deus. Amém. Hoje, irmãos, iremos entender que houve sim o maior ato de amor da história da humanidade. Quem puder ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 23, capítulo 23, versículo 33. Abençoa, Jesus. Oh, Deus. Amém? Amém. Lucas 23, 33, que fala sobre a crucificação. Creio eu que todos que estão aqui conhecem bem essa história. Vamos lá, quem achou? Amém. Amém. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, irmãos, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Para terminar, o versículo 38, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém. Podem se assentar. Amém. Glória a Jesus. É muito importante nós sabermos, conhecermos essa história, porque nela, a Bíblia, ela é baseada em fatos reais, mas também tem algumas partes literárias. O exemplo é Jesus. Ele pregava por parábolas. Glória a Deus. Parábolas. O que são parábolas? Muitas das vezes eram mensagens fictícias que levavam as pessoas que estavam ouvindo a entender melhor a mensagem. Mas creio eu que nem todas parábolas que Jesus falou, certamente nem todas estão na Bíblia. Creio eu que algumas das parábolas de Jesus foram baseadas em fatos reais para levar o povo a entender a mensagem que ele queria transmitir. Jesus, ele é a pessoa que está transmitindo a mensagem, e você tem aberto o seu coração para ouvir o que Deus tem falado com você? Glória a Deus. Você tem entendido aquilo que Deus tem falado com você? Aleluia. Glória a Deus. Vemos aqui que Jesus ele estava sendo crucificado. Naquela época, a crucificação era a pena final. Era a maneira mais, como eu posso dizer, a maneira mais triste de um cidadão
ser torturado. Alguns médicos estudiosos relatam, pois aqui em Lucas é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar dizendo que Jesus pingava quando ele estava, ouve bem essa palavra, quando ele estava no jardim, no Monte das Oliveiras, naquele jardim que criou maravilhoso, não é o Jardim do Éden não, mas ele estava lá e ele estava triste, abatido. Várias vezes ele já tinha falado com os seus discípulos bem assim: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas Jesus, ele não falava diretamente assim. Vemos um exemplo aqui, ó. Mateus 12:40, que é um dos melhores exemplos que eu encontrei para passar por os irmãos. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, ouve bem, o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus, ele foi morto na sexta-feira, aproximadamente às 3 horas da tarde. Bendito seja o nome de Jesus. A hora 9. 3 horas da tarde. Agora eu vou explicar para os irmãos por que é hora 9. Fazendo uma conta bem simples aqui de matemática, que é 15 menos 9, dá quanto? 6. Dá 6. Começava 6 horas da manhã a contagem das horas. Aí começava a primeira hora, a segunda, a terceira, e a hora 9, que era às 3 horas da tarde, Jesus morreu. É bem triste saber disso. Mas, para os irmãos que ainda não estão entendendo, porque eu não sei, né? Mas talvez tenha alguém aqui que não entenda direito como isso daqui realmente aconteceu. Ele foi na sexta-feira, ele morreu, e no domingo ele ressuscitou. Verdade. Aqui em Mateus 12:40 ele dá um exemplo muito bom para seus discípulos, falando que ele já iria ser morto. Bendito. Mas nós temos também que analisar mais um detalhe. Quando Jesus estava sendo morto, que ele estava carregando a cruz sobre os ombros. Você tem carregado a sua cruz? Jesus está sempre te ajudando, Aleluia. aliviando o fardo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu jugo é doce e meu fardo é leve. Jesus, ele está te ajudando a carregar a sua cruz. E você tem carregado ela? Vemos aqui que antes disso, eles estavam o quê? Ceando. Quando eles estavam na última ceia, vemos que estavam lá todos os discípulos, todos juntos, e Jesus ainda falou: quem colocar a mão no prato junto comigo é o que há de me trair. Mas antes disso ele falou: entre nós há um.
Meu Deus. Judas Abençoa, Jesus. saiu e ficou Jesus e mais 11 discípulos. Guarda esse número. 11. Totalizando 12, né? Mais Jesus. 11 discípulos mais Jesus é 12. Abençoa, Jesus. Com Jesus o menos é mais. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ramos. Havendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É lá que começa. Aí eu já penso no tempo. Porque se os irmãos analisarem, ó, 11. Jesus foi lá. Deixou 8 no começo, Meu Deus. representando o quê? O pátio do antigo templo. Ele foi e deixou os 3 discípulos mais amados não, os mais próximos a ele. Todos os que estão aqui já devem saber de cor. Pedro, Tiago e João. Os 3 lá. E ele representando o santo. E depois o lugar santo. E depois foi Jesus sozinho, à frente. Aleluia, Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, quando o sacerdote estava lá, tem toda uma vestimenta, 12 pedras, peitoral, tem tudo. O sacerdote está lá, ele tem que entrar com uma corda amarrada na cintura e 2 sinos, porque na hora que ele, caso ele esteja em pecado e ele caia, o sino começa a bater. Quando começa a bater, por ele ter caído, os que estão no lugar santo tiram ele. Vemos que Jesus foi ter, ele e Deus, ações, foi orar. Aleluia. Representando o lugar santíssimo. Foi orar. E falou com os 3 lá, vocês também vão ter que orar. Porque se os irmãos perceberem, os que trabalhavam no lugar santo tinham que trabalhar. Eles tinham que estar lá fazendo a obra. Meu Deus. Abençoa, Deus. Mas os que ficavam lá fora tinham a responsabilidade de entregar a carne, tudo para os sacerdotes fazerem a oferenda. Vamos continuar agora. Jesus deu a responsabilidade dos 3 discípulos ficarem orando com ele, só que um pouco mais afastado. Enquanto Jesus estava lá, ajoelhado, joelho no chão, orando, clamando, falando com Deus, ele estava falando o seguinte: Deus, passa de mim este cálice. Jesus, antes dele ser crucificado, antes de ir buscar ele, chegou a um nível de angústia tão profundo que Lucas relata que saiu gotas de sangue. Meu Deus. Para isso acontecer, precisava estar em um estado de angústia profunda. Meu Deus. Oh, Deus vivo, aleluia. Com isso nós já entendemos que Jesus estava lá sós com Deus. Ele e Deus conversando. Ele falou, Aleluia. pediu. Glória a ti, ó Deus. Meu Deus. Oh, meu Jesus amado. Um anjo foi o consolar. Ai, querido. Mas aí o inevitável aconteceu, o que já estava prescrito. Verdade. Meu Deus.
que já estava escrito. Jesus foi preso, foi aprisionado. E olha o que ele tinha falado com Pedro. Ô Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Pedro, né, creio eu, Pedro, ele estava lá falando, não, Senhor, eu Pedro, não, se for necessário, eu morro até contigo. Mas aí na hora, chegou lá, Meu Deus. chegou Jesus, já preso, Pedro foi atrás. Aí começou, você não era aquele que estava com Jesus? Ele, não, eu nem conheço esse homem, faço a mínima ideia de quem seja. Aí foi o segundo, mas eu vi você lá. Ih, você tá vendo coisa. Eu não tava lá não, nem conheço esse homem aí não. E continuaram, Meu Deus. Você era um dos discípulos dele lá, eu te vi junto. Meu Deus. Ele falou, ele deve ter até cirado. Creio eu que ele cirou. Já falou 3 vezes não. Aí ele, eu já disse já 2 vezes que não sou eu. Aí chega lá, o galo canta. Ele lembra e ele chora amargamente. Oh, Deus. Mas voltando lá, Jesus ele estava pingando gotas de sangue. Sabe por que ele estava em uma angústia tão grande? Porque seria a última vez que Deus iria estar falando com ele diretamente. Na hora que ele já foi preso, Deus, ele se ausentou. Ele esteve sozinho. O céu ficou calado. O céu não tinha um barulho. Jesus Cristo, o Rei, já estava quase sendo morto. Maltrataram demais Jesus, açoitaram ele, quebraram Jesus todinho. Fizeram tudo que eles quiseram fazer, cuspiram em Jesus. Bateram uma quarentena de açoites menos um. E Jesus bateu mesmo. E naquela época, o chicote, né, esses atuais não, que é de couro, aí tem aquelas tranças, não, era osso de animal, era ponta de metal, couro. Cada vez que batia, arrancava um pedaço de carne. Imagina só o nível de sofrimento. Porque a cruz, né, como hoje em dia não, que pega uma arma, dá um tiro na cabeça, pronto, morreu, não sentiu nada. Naquela época,
E sabe o que acontecia? Saía sangue. Meu Deus. E ficava lá uma falta de ar terrível, porque o corpo ficava para baixo. Ele estava se firmando no próprio corpo. E tem alguns estudiosos que ainda dizem Meu Deus. que Jesus, ele deslocou o braço dele, pois aquela cruz era para ser para Barrabás. Os irmãos estão percebendo o nível de dor que o nosso Meu Deus. mestre passou? Eterno Jesus. Meu Senhor. Vemos que foi o maior ato de amor da história, como eu disse no início. Perdão inexplicável. Quem é o pai que dá o filho para ser morto? Mas aí tem gente que diz: ah, não, mas Deus é espírito, ele não sente tristeza. Não sente? Imagina só como é que deve ter ficado naquele momento. Jesus subindo. Aí o que acontece é que o Simão Sirineu, li errado aqui, ajudou Jesus. Só para os irmãos terem noção, olha só o nome: Gólgota, Meu Deus. lugar da caveira. Imagina só Bendito Jesus. que Meu Deus, vai abençoando, Senhor. coisa triste. Se os irmãos pararem, pode ser 5 minutos, ler o livro, pode ser Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas é o mais detalhado a respeito da morte de Jesus. Não estou recomendando os irmãos lerem Lucas porque é meu nome não, tá? Mas, quando tiver um tempo, dizem Salmos Meu Deus. que quando Jesus foi crucificado, Aleluia. Deus, ele não se aguentou ficar quieto no trono dele. Meu eterno. Ele levantou, montou um querubim e voou sobre as asas do vento. Mas aí chega uma parte muito interessante. Muitos teólogos dizem que o querubim, ele não pode chegar na terra. Santo é teu nome, Jesus. Ele não pode. O que acontece é, Deus está montado no querubim, ele passa, voando pelas asas do vento. O céu, o sol, vê que ele passou o modo de se falar, tá? Vê que ele passou, ele apaga. Glória a Deus. Porque, ó, quando, vamos dar um exemplo aqui no exército. No exército, Meu Deus. vamos lá, tem um recruta. Aí chega o maioral entre eles. Sei lá, um capitão, um tenente, tem que bater continência, não tem? Imagina só, o sol na hora que viu Deus passando, teve que bater continência Glória a Deus. pro Criador. Aí, ele chegou perto, porque como eles foram se aproximando da terra, foi acontecendo eventos. Que eventos? Começou a terra a tremer.
de Deus. Quando eles chegaram bem próximo da terra, o que acontece começou a dar terremoto. Creio eu que não foi só terremoto, não. Começou a ter, sei lá, furacão, tudo tipo de coisa. Deve ter dado até maremoto por perto. E aí o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aleluia. Por que de alto a baixo? Mostrando que Deus ele é superior aos homens. Que Deus ele é o mesmo no início e no final. É verdade. Ele é o princípio e o fim. Rasgou de alto a baixo para mostrar que agora nós temos total acesso à glória do Senhor. Ó Jesus. Temos total acesso ao Senhor. Podemos falar com Ele. Não precisa de um sacerdote, de um profeta para falar com Ele. Nós conseguimos falar com Ele por meio da oração. Ó Deus amado. A partir daí, Jesus, esses dias atrás eu estava vendo uma animação que estava mostrando Jesus, na hora que ele chega na cruz e está sendo crucificado, quando ele está morrendo, começa a aparecer um monte de nome escrito nele. Aí começa João, Paulo, José, começa a ser escrito para mostrar o quê? Ele pegou o pecado de todo mundo e jogou sobre si. Quando alguém era morto por cruz, significava que ele era maldito. Jesus foi lá, tomou toda a maldição, jogou para cima dele. Meu Deus. Pegou todo o pecado, jogou para cima dele e morreu de uma das piores formas para alguém morrer. Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo, quando Jesus está morto, Meu Deus. e ele vai ressuscitar, eu fico me perguntando, o que será que aconteceu? Aí é só os irmãos irem lá para Efésios. Efésios, o capítulo 4. Efésios 4, Meu Deus. os últimos versículos, ou melhor, Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ó Cristo Jesus. os últimos versículos também tem uma passagem muito boa. Mas é aqui, ó. 4:8. Pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ah, meu irmão. Glória a Jesus. Ele, agora entende. Ele levou cativo o cativeiro. Glória a Deus. Ou seja, no meu pensamento, o que ele fez? Ele pegou, a gente era cativo pelo pecado. Ele foi lá, levou cativo todo o pecado e deu dons aos homens. Vamos só que o Marco Júnior toca baixo. Te falar a verdade, hein? É difícil achar um cara igual ele. Deu dons aos homens. Mas fica tranquilo, mulheres. Para as mulheres também, entendeu? Pode ficar tranquila. Pode ficar calma. Mas aí, para terminar aqui a conclusão, nesse meio tempo ele levou cativo cativeiro. Ora, isto ele subiu, que é sinal que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Onde ficam as partes mais baixas da terra? Uns interpretam, e eu fico com essa parte, que ele desceu até o inferno. Vamos continuar aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Nós conhecemos 3 céus. O primeiro é o que nós vemos quando está de dia. A gente olha assim para o céu, azulzinho. Primeiro céu, o segundo céu dos planetas. Terceiro céu
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vemos que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra. Pegou a chave do abismo. Levou o cativo ao cativeiro. Subiu aos céus. Creio eu que foi isso que aconteceu. Depois disso ele subiu aos céus. Quando já estava lá no segundo dia, Deus deve ter falado com ele. Olha lá, ó. Pedro já está indo pescar de novo. Desce lá embaixo outra vez. Porque, ó, os discípulos já tinham esquecido quase tudo. Não sei se foi todos, mas alguns estavam. Desce lá embaixo e faz o resto do trabalho. Jesus ficou mais 40 dias aqui na terra. Ah, se eu pudesse ter ficado pelo menos uns 40 dias. Não, se eu tivesse 1 hora com Jesus, o tanto que eu ia aprender. Glória a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus. Mas tá faltando pouco. Daqui a alguns, não sei, daqui a alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, alguns meses, alguns anos, décadas, séculos, não sei. Pode passar tanto 1/4 de segundo como pode passar 1000 anos para Jesus voltar. Mas ele está perto de voltar. Por que que ele está perto de voltar? Ah, mas a gente está aqui. Eu ouço dizer que Jesus breve vem. Jesus vai demorar a voltar. Vemos que para Deus, 1 ano, 1000 anos no caso, não é 1 ano não, é 1000 anos. É como um dia. E um dia como 1000 anos. Ou seja, Jesus, ó, ele precisa, já estou terminando. Ele precisa não, ele tem o controle do tempo, o controle do espaço. Resumindo, ele tem o controle de tudo. Glória a Deus. O que nós aprendemos hoje é o maior ato de amor que já aconteceu foi Jesus ter morrido na cruz. Valorize o que Jesus fez por você, porque ele sofreu muito. Muito mesmo, como eu disse agora há pouco. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.